pra sala, com a doutora Marciele Grangeiro. Olá, você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, doutora Marciele Grangeiro, pediatra e ebiatra, mais uma vez entrando no seu lar e chamando você para o Vem Pra Sala, um cantinho pensado com carinho para você, para que aqui você se sinta bem recebido, aconchegado. E hoje, de uma forma muito especial, trago uma querida pessoa aqui, doutora Letícia Razia, neuropediatra, uma amiga muito querida, profissional competente. E nosso assunto de hoje não poderia ser diferente, um assunto que está aí todo mundo falando e com o objetivo do Vem Pra Sala é ajudar você que está aí do outro lado a lidar com algumas situações. Hoje falaremos sobre transtorno do espectro autista. E nada melhor do que a doutora Letícia para falar sobre isso conosco. Então, sinta-se à vontade, senta aqui, pega a sua caneca, seu chá, seu chocolate quente, sua água. A nossa já está aqui bem preparadinha e vem para a sala. Tudo bom, Lelê? Você pode... Eu vou chamar assim porque eu sou muito íntima, viu, gente? Letícia é uma amiga muito especial e é um prazer muito grande receber você aqui hoje. Estou muito feliz e sei que sua participação aqui vai ser de uma forma assim, muito linda para ajudar aí as famílias, as mães atípicas e também as típicas, porque aqui a gente compartilha conhecimento. Então, o espaço é seu, a gente vai bater aquele papo gostoso. Né, Letícia? A Letícia também tem Instagram, curte, compartilha, divulga e ela também tem consultório. Lá você pode encontrar onde que a doutora Letícia atende e é sempre muito prazeroso tê-la como amiga e como profissional perto da gente. Então, o espaço é seu agora, vamos conversar um pouquinho aí. Eu pensei, Letícia, a gente falar um pouquinho sobre aquelas mães que chegam, mães, pais, avós, educadores, né, que chegam às vezes com a criança. Que momento, Letícia, a gente pode pensar nisso? Num programa atrás, com o Dr. André Gomes, nós falamos aqui sobre os marcos típicos no desenvolvimento infantil. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre quando esses marcos não aparecem nas nossas crianças. Como que uma mãe, um pai, um professor, uma avó, uma cuidadora pode observar aquela criança, por exemplo, lá nos primeiros meses de vida. Antigamente, se tinha uma certa dificuldade e essas crianças ficavam sem o devido atendimento, né? E isso interferia no seu adolescer, no seu adultecer. Por isso que estamos hoje aqui, para clarear um pouquinho mais essa ideia. Quando que uma mãe pode olhar e perceber que é diferente? Vamos falar também aqui, Lê, como assim tem uma causa aparente, como é feito esse diagnóstico? Bem, o transtorno do espectro autista hoje em dia ele está muito em voga, né? As pessoas têm falado muito porque realmente tem se diagnosticado cada vez mais, né? Então, e o transtorno do espectro autista ele se caracteriza basicamente por dois comprometimentos, né? Um comprometimento de comunicação social. Então, essa criança ela não tem essa interação e essa reciprocidade sociais e, além disso, ela tem interesses restritos, movimentos repetitivos e alterações sensoriais, né? E com relação aos primeiros sinais, normalmente o que se percebe é o contato visual, né? Então, muitas vezes a mãe amamentando, né, o bebê tem esse contato visual durante a amamentação e as crianças atípicas, né, elas não têm esse contato visual tão efetivo. Esse é um dos primeiros sinais que as mães começam a perceber, Má. No decorrer, né, na medida que a criança vai crescendo, uma outra coisa que chama atenção, normalmente quando chamada ela não responde, né? Então a mãe chama pelo nome da criança, o pai, a família, e a criança não se vira e responde. Então são sinais muito precoces que as mães já começam a perceber e, concomitante a isso, muitas vezes um atraso na fala, né? Essa criança, na comunicação em si, não é só na linguagem falada, né? No brincar,
no interagir com essa família. Então, Letícia, até os bebês, por exemplo, o móvel que fica ali, que toda mãe escolhe aquele móvel para colocar no bercinho. Então, eu posso observar se aquele bebê, ele acompanha aquele móvel ou não. O sorriso social, que é um dos marcadores de desenvolvimento das crianças. Então, esse bebê pode não apresentar no tempo hábil, né, que seria o esperado para ele, lá pelos 3, 4 meses, esse sorriso social. E quando você me fala sobre o olhar, o não responder, né, quando eles vão ficando maiorzinhos, eu penso assim que essa mãe, primeiramente, ela não vai levar no neuro. Sim. Né? Então ela faz eu fiquei pensando aqui na jornada dessa família até ter esse diagnóstico. Porque se eu chamo e não me responde, se eu não fixo o olhar, o que eu vou pensar? Pensando aqui como mãe, vou pensar que ou ele tem problema de audição, ou ele tem problema visual, vou procurar um oftalmo, vou procurar um otorrino. Você se encontra muito assim de histórias no consultório dessas mães e famílias que procuraram outros profissionais antes de chegar até você? Sim, é uma saga, muitas vezes. Né? Essas mães, elas vão pelas bordas, elas vão investigando e muitas vezes as mães começam a se empoderar, elas começam a estudar, a aprender muitas coisas e muitas vezes elas mesmas, sem orientação de colegas médicos, elas vêm até a gente, até o especialista. E aí eu vejo a necessidade de nós também, como pediatras, né, a orientação para essa família. Ou oftalmo, ou otorrino, ter esse conhecimento. Hoje tudo está muito amplo e a gente precisa aumentar também a nossa visão, tornar quase uma visão aí 360 sobre diversos assuntos, né? Porque não é visual, não é da parte oftalmológica, então eu preciso pensar fora da caixa. Exato. Né? Para até poder diminuir essa saga dessa mãe. Né? E tem uma outra coisa, Má, que eu acho que é importante, que é o seguinte: nunca essa dificuldade de contato visual dessa criança, esse não responder quando chamado, não são apenas esses sinais e sintomas. A criança normalmente tem outras características, então ela tem um brincar que não é funcional, né, em torno de 1 aninho, então ela não pega, por exemplo, o carrinho e brinca, ou o bonequinho, ela pode virar esse carrinho e ficar girando as rodinhas, ou muitas vezes ela coloca um do lado do outro, muitas vezes separa por cores. Então isso também, as famílias precisam se atentar que existe um brincar funcional para essa criança, e não existe isso na criança com TEA. Então é uma série de outras coisas que vem junto. E o profissional pediátrico também precisa. E aí me faz pensar no ciclo da família hoje. Muitos, né, pais e mães precisam deixar seus filhos numa creche. Então, às vezes a criança passa o dia todo e muitas delas vão, como termina a licença maternidade, 4 meses, então elas vão ainda pequenas, né, para que essa família possa, o pai e a mãe, poderem trabalhar. Então, a importância também do profissional lá da área escolar observar, né? Porque às vezes a criança volta para casa já cansada e às vezes o final de semana também é corrido. Então, ela tentar também para esse brincar. Nós falamos também com o doutor André sobre o brincar, né? E falando sobre isso, isso você chamou bastante atenção. Então, a importância de olhar essa criança no seu meio, né, escolar e seu relacionamento com as outras crianças. Tanto é que muitas crianças né, muitas famílias nos procuram porque a escola chamou a atenção dessa família que esse comportamento da criança não está dentro do esperado para a faixa etária. Então, a escola muitas vezes é a primeira, né, a captar todas essas alterações. Antigamente, a gente colocava como o separado o Asperger e o autista, né? E hoje mudou essa nomenclatura, ampliou-se para transtorno, um espectro, né? Justamente porque nem todos vão manifestar as mesmas características. Nem todos eles, alguns vão falar, mas tem outras características que nos fazem pensar que
está um pouquinho diferente, que precisa ter uma outra intervenção. E até na intervenção modifica também, né? Porque ela vai ter que ser individualizada. Sim, a intervenção é sempre individualizada, né? Não é uma metodologia, é uma intervenção justamente por isso, porque ela depende da manifestação comportamental de cada criança, né? E eu penso assim que essa mudança de diagnóstico que houve com DSM-5 e agora com CID-11, né, em que você tem um espectro, então você tem do menos comprometido para o mais, mas também tem um aspecto tridimensional com isso, né, que além da questão do autismo, existem outras manifestações, outras comorbidades que podem estar associadas. Então, é um transtorno muito heterogêneo, né? Cada criança é única, então por isso a abordagem tem que ser única para essa criança.